Uhum. Então, estou gravando aqui. Boa noite, Começa aqui, pessoal. daí eu vou Começo, pode entrando. deixar. Tá de jóia. Bom, gente, boa noite. Nara, Rosa, Gal, Oscar, Henrique. Bom, é um prazer estar aqui, né, com vocês. A intenção é a gente fazer um bate-papo informal, assim, né, mais para realmente compartilhar um pouquinho do que a gente viu junto com, né, eu tive na palestra da Kate na quinta-feira passada e depois acabei também uma sincronicidade aí, podendo ir no workshop, aí o Luiz já ia também, foi legal que foi bem rico, assim, e a gente vai poder compartilhar um pouquinho. Mas eu acho que a gente podia começar com um check-in, né? Como que vocês estão chegando hoje? Como que quem quiser falar? Abre o microfone aí. Bom, boa noite, pessoal. Sou o Henrique, da Cuidadoria. Acho que todo mundo me conhece já, né? Acho que só a Rosa, talvez, que não, mas eu também venho acompanhando as novas economias aí desde 2014, assim, com a Lala, e aí foi aí que eu ouvi falar sobre a economia do cuidar, sobre as 4 economias, né? E aí nesse caminho aí ouvindo sobre economias regenerativas, capitalismo regenerativo que mais? Design regenerativo. Então, muitas economias aí, muitas alternativas, né, tentativas de criar sistemas econômicos que consigam sustentar a vida na Terra, né? Porque os sistemas que a gente conhece hoje se mostraram ineficientes, né? Então, muito curioso aí para saber sobre a visão da Kate, né? E é por isso que eu tô aqui hoje. Eu também estou bastante curioso. Não tinha ouvido nem falar assim do conceito nem das pessoas, mas como eu vi os comentários que colocaram lá no WhatsApp e a empolgação dos comentaristas, então pensei que deve ser alguma coisa boa, então por isso que estou aqui. O Matheus deu uma saidinha, depois ele fala. Tá joia. Posso seguir, então? Eu também não conhecia esse conceito, também vim, assim, pela empolgação da galera. Também tenho, assim, essa pesquisa mais marginal, né? Desde que eu fiz o Gaia, desse aspecto econômico, né? Eu acho ele super importante. E, ao mesmo tempo, assim, desde as minhas experiências com vilas, assim, eu vejo que as soluções parecem que ainda são menos desenvolvidas do que o aspecto social, por exemplo, né? Eu acho que eu caminho e eu trabalho muito mais com essa dinâmica, né, da autogestão, da colaboração, enfim, desse lado mais social, né, de como que a gente inova, como a gente dava as possibilidades nesse aspecto mais social, e eu sempre vejo o econômico como um que vem junto. Já tentei fazer moedas locais, mas tipo, é difícil. Acho que a única coisa que eu trabalho mesmo, tipo, no meu dia a dia é com MoneyPile, que eu acho que é uma alternativa bem bacana, assim, né, na forma de distribuição, né, de receita. Já trabalhei também com o Slicing Pie, que foi bem bacana também como experiência, mas foi tipo um ano de brincadeira, eu e a Ruth, né, no nosso negócio, e passou e nunca mais tive chance de experimentar. Então é uma coisa assim, sabe, que tipo tá sempre ali também, me chamando, e aí a hora que eu vi vocês falando sobre isso, eu falei assim, uau, vamos ver o que tem de novo aí nessa área, que é tão importante, né, que a gente precisa dar mais passos, eu sinto isso. Sim. E eu chego com fome, talvez eu tenha que dar uma escapadinha para pegar alguma coisa para comer. Tá joia. Gal, quer falar pra gente como que você chega?
Oi, eu chego com um pouco de frio. Acho que todos nós, viu? Não sei se tem alguém aí do Nordeste, algum sortudo aí, né? Então, prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Henrique, pelo convite. Eu sou terapeuta ocupacional, especializada em gerontologia na área do envelhecimento já há quase 20 anos, por uma paixão pessoal mesmo, uma história pessoal. E com muita experiência de criar soluções, alguns projetos locais bem focados em algumas instituições bem-sucedidos, e nos últimos 5 anos eu tenho desenvolvido muito conteúdo para a internet. Não gosto desse termo, mas é o que chamam de influenciadora digital para a questão da longevidade, e venho então alavancando uma plataforma que faz com que famílias se encontrem para trocar experiências de cuidados com relação a idosos frágeis em casa. E, na verdade, esse meu despertar se deu devido a algumas experiências pessoais, quando eu tive uma casa de idosos por 5 anos, muito por vontade da minha mãe de querer trabalhar comigo, mas a minha vontade era de ter uma associação. Quando eu fundei a associação e comecei a mobilizar a cidade no sentido intergeracional, o Lab 60+, que é um movimento que revoluciona o conceito de longevidade, apareceu na minha vida. Na verdade, eu acompanhei o crescimento com um portal que eu gerencio, que é o Terceira Idade, que ajudou a lançar o Lab no Brasil, e me tornei embaixadora desse movimento. E daí eu comecei a entender toda a minha forma de pensar social, que devido a algumas experiências, alguns cursos, eu fiz o desenvolvimento de liderança com o pessoal do Instituto Ecossocial, que é o Germinar, a formação do Germinar. Acompanho, vira e mexe, alguns assuntos que a Rede Germinar desenvolve aqui em Minas, e ano retrasado eu tive uma experiência numa conferência com 3 estados, simultânea, com o Juan Melé, que é um espanhol que desenvolve a questão do dinheiro e consciência, o desenvolvimento de bancos sociais. E aí eu vi que, na verdade, eu queria juntar tudo num pacote só, que falar de cuidado do idoso era falar de uma rede de cuidados, que era falar de uma cultura de cuidados. E como eu tenho uma prática meditativa já há 16 anos, ininterruptas, todos os dias, é a minha vida, a minha rotina é toda voltada para essa vivência espiritual no primeiro momento do dia. Então eu uso esse filtro todos os dias. Como é que eu posso ver além das coisas que já existem? Porque eu consigo sentir uma atração muito grande por um horizonte muito lá na frente, mas eu sei que também preciso de companheiros nessa jornada e que tenham entendimentos diversos dos meus, assim. E aí o Henrique cruzou meu caminho 3 vezes. Aí na terceira vez eu não deixei escapar, porque o 3 é muito significativo. Eu falei, não, vou ter que fazer essa conexão. Já tem aí uns 10 dias ou 15 que a gente vem trocando umas figurinhas. E tá legal, tá bem interessante, assim, tá. E aí é isso. Obrigada por estar aqui com vocês. Estou me sentindo honrada. O Henrique falou, é um grupo de pessoas e tal, mas alguns amigos convidados. Nossa, então o negócio é por fora. Brincadeira, mas obrigada, estou super feliz. Obrigada, Gal. O Matheus aqui. Eu só queria marcar minha apresentação, né, aqui, minha participação, para dizer que é assim, muito gratificante esse movimento de compartilhar as aprendizagens, né? Então, eu tô muito contente com a oportunidade. Obrigada por você ter vindo. Bom, vou eu então agora. Meu nome é Luiz Eduardo, eu trabalho mais na área do direito, né? Mas essa questão de como a economia funciona e como ela é regulada e como ela poderia ser melhor e trazer mais bem para todos sempre foi uma preocupação para mim desde a faculdade.
E aí acho que eu tomei conhecimento e consciência assim, das novas economias com a fluxonomia também, como o Henrique falou, mas um pouco mais tarde, em 2016. E aí eu fiz parte de uma comunidade de estudos depois com a Natália, que entrou aí, eu não sei se ela tá ouvindo a gente aí, uma comunidade de estudo de novas economias, e eu conheci o trabalho da Kate ano passado. Eu fiquei sabendo de uns vídeos dela, vi o TED e tal, li os textos e tomei conhecimento da teoria. E aí eu comprei o livro, e aí eu não li, é daqueles livros que você compra, você acha muito legal, e não li, ficou lá. E aí eu peguei para ler, foi no começo desse ano, em março, assim, abril. E aí eu fiquei sabendo, né, que ia ter essa masterclass logo depois aqui, e aí eu nem sabia ninguém que ia. Eu achei super curioso a Tiane mandar no grupo lá do Reinventando as Organizações. Eu fui, achei o máximo. A gente podia criar um grupo do Reinventando a Economia. Daí eu falei, nossa, achei super sincrônico, porque eu ia no final de semana e estava achando muito bom o livro, porque ela é muito clara, eu acho. A gente vai falar mais, né, do que é, mas eu acho ela muito clara e muito disruptiva, assim, né, em vários aspectos. E aí eu fiquei muito feliz com essa sincronicidade mesmo. Então é um pouco assim que eu chego. Legal. Tem mais alguém aí para se apresentar? A Rosa já... Tô com dúvida se ela tá aí mesmo. Se ela tá nos ouvindo, não sei, né? Ou se ela tá tímida. Oi, gente, eu tô ouvindo, sim. Ah, tudo bom? Aí eu entrei Fantástico. agora, não sei, entrei meio para escutar, porque eu estou super atolada com o trabalho aqui, mas fiquei muito curiosa para escutar essa conversa. Bem-vinda, Nath. Obrigada. Bom, gente, eu também chego, assim, feliz, né, com essa oportunidade, porque é gostoso compartilhar coisas que a gente se identifica, que a gente acredita, né? E, então... Entrou a Ruth também. Entrou a Ruth? Cadê? Oi, Ruth. E o Átila. Átila. É. Eu achei que fosse o Matheus aqui, por isso que eu não chamei. Átila, tudo bem? Você nos ouve? A Ruth entrou, mas acho que saiu. Saiu? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. E aí, pessoal? Na verdade, tudo bem, e vocês? Eu cheguei, eu perdi. Seria uma apresentação agora? A gente estava fazendo um check-inzinho, como que cada um chega. Quiser falar aí como que você está chegando, daí a gente legal. vai comentar um pouquinho. Boa noite, meu. Eu chego agora, acabei de deixar as bebês dormindo. Eu vi no WhatsApp a mensagem e eu queria participar, queria ouvir aí, me atualizar, também ver vocês. E como eu faço umas transmissões com uma galera também do Reinventando a Organização e outros grupos, eu tenho acesso a esse login da Ruth Andrade. Então, quando eu entro no Zoom, normalmente é com esse nome, aí eu renomei. Então tá bom. Tá, só pra... Mas que bom que você tá aqui, saudade também. Saudade também. Eu tô sem câmera, só tô com áudio aqui, tá? Mas relaxa. Valeu. Legal, gente. Bom, vou começar aqui, Luiz, daí você vai me interrompendo aí, assim. Como eu disse, pessoal, a intenção é fazer um bate-papo, assim, leve, assim, o que eu trouxe uns slidezinhos, mas muito, assim, são fotos que eu tirei lá no workshop da Kate e algumas imagens mesmo né, que ela usa muitas imagens, isso é muito legal, até um ponto alto, né, do trabalho dela, que ela acredita muito na comunicação pelas imagens, né? Então ela faz um trabalho todo pautado nas imagens, que é bem interessante, assim. Mas, assim, a Kate é uma economista, a história dela um pouquinho, assim, ela sempre foi também uma pessoa bastante... ela conta que ela quis estudar economia para entender o modelo econômico e poder fazer algo para o mundo, né, para diminuir desigualdade, enfim, uma pessoa bem focada assim né, em fazer o bem para o mundo. E aí ela conta que ela se decepcionou muito, né, com a economia, porque a primeira coisa que se aprende em economia, né, e assim na verdade a origem da palavra economia, né, ela, se não me engano, é grega e significa como cuidar da casa, como cuidar da nossa casa, como gerenciar a nossa casa, né?
E no caso, a nossa casa, o planeta. E aí, né, mas a economia como é estudada até hoje, né, nas faculdades, enfim, nos meios tradicionais, ela reduz a economia ao PIB, né, ao crescimento, a uma curva de crescimento e aquele raciocínio de oferta e demanda, ou seja, ela reduz o que é a economia, que seria o gerenciar a casa, né, simplesmente ao mercado. Então, esse é o primeiro ponto que ela traz, né, e que é até engraçado, né, porque ela faz, na palestra, ela fez essa pergunta: quem aqui em algum momento da vida, né, estudou economia, né? Muita gente levanta a mão porque, sei lá, na faculdade, a gente, às vezes, estudando outras coisas, tem lá introdução à economia, alguns créditos ali de economia, né? E aí fala para mim qual é se você lembrar da primeira imagem que você viu sobre economia, qual é, né? E todo mundo fala que é a curva de oferta e demanda, né? Deixa eu ver até se eu tenho aqui a fotinho para compartilhar com vocês, né? Que fica, já que as imagens falam mais que as palavras, né? Como a gente já sabe. Então, vou compartilhar aqui, gente. Nem considerem isso uma apresentação, tá? É muito mais um jeito bem informalzinho mesmo da gente olhar. Mas, então, olhando aqui, essa primeira curva aqui, né, esse primeiro gráfico, é esse gráfico, né, da oferta e da demanda, né, em relação ao preço e tal, né, que é isso que a gente aprende que é economia, né, e que ela conta então, né, ela vai falando a respeito disso, né, de que se a gente restringe a economia a mercado, automaticamente a economia fica vinculada ao crescimento de mercado, né? E ela vai contando toda a história, que eu acho que talvez aqui não caiba, né, a gente detalhar tanto, mas de como isso virou, né? Assim, como a economia virou simplesmente um mercado, porque as pessoas queriam uma forma, a economia ela era antes muito filosófica, vamos dizer assim, ela era um entendimento complexo. Então, os economistas, os estudiosos foram se espelhando na matemática, na física, na forma de apresentação né, em formato gráfico, para simplificar e para que a economia tivesse um alcance para pessoas que não quisessem estudar tanto, né? Mas nisso acabou sendo resumida a algo muito inferior e que a gente vê que hoje é bastante danoso, né? Que é, então, esses dois gráficos, o gráfico da oferta e da demanda e o gráfico aqui do PIB, né? Que seria o quanto de riqueza o país produz por ano, tá? Só vou achar aqui uma outra fotinho, né? E aí ela fala, né? Qual que é eu não estou conseguindo ver aí o chat, Luiz, se você puder olhar, para poder. Ela fala que a nossa selfie, né, do ser humano atual, né, que a gente aprendeu, é essa daqui, né, que é um homem com dinheiro na mão, o coração cheio de ego, né, e a cabeça funcionando como uma calculadora. E com foco num crescimento infinito. Então, essa é a nossa selfie atual da humanidade, né? Então, a gente gasta dinheiro, pensa só em termos de números e, em termos emocionais, a gente acaba se centrando somente em nós mesmos, né? E o que acontece com esse pensamento é essa outra imagem que a gente tem aqui, né, de que se o homem ele dá valor para o dinheiro que ele tem na mão, para o ego, né, para o poder de compra, para si mesmo somente, e a cabeça funciona como uma calculadora, o restante da vida, da natureza, do que quer que seja,
fica colocado abaixo, né, num nível abaixo. Ele pode usar isso indiscriminadamente, né? Deixa eu só te interromper aí, Ti, rapidinho. Uhum. Que acho que ela fala muito isso, das imagens, né? E aí na imagem que você passou do Adam Smith e do Stuart Mill lá, o que ela fala, nessa época que eles estavam querendo, né, trazer a economia, ser algo mais científico e tal, foi quando o Adam Smith falou lá, quando o homem privilegia o seu autointeresse, daí ele automaticamente vai privilegiar o interesse comum, porque se ele está cuidando dele, ele vai acabar, por exemplo, padeiro, né? Se ele quer fazer o melhor pão e vender e tal, ele acaba produzindo o melhor pão para a sociedade, vende para um preço que todo mundo queira comprar, e isso acaba... Então ele trazia um pouco esse autointeresse para o interesse dos outros. E aí o que ela fala muito é que aí nesse caminho da economia de querer ser algo mais fixo e científico, veio o Stuart Mill lá no final do século XIX e incluiu excluiu esse interesse pelos outros e colocou muito esse poder no autointeresse, né? E aí por isso que criou essa imagem desse homem econômico racional, né? Que é esse padrão que a gente tem, que a economia adota, né? Para analisar os consumidores, o que seja. Então uma pessoa que está sempre pensando nela, que pensa muito em dinheiro, está sempre calculando, então consegue calcular muitos preços, está sempre sabendo o preço das coisas, se preocupando com o preço, seja preço da ação, preço dos produtos mesmo. E aí que considera o planeta como algo que está para ser usado, né? Então aquela pilhazinha ali que a Ti mostrou, tipo, como se fosse algo que está a serviço desse homem autossuficiente, racional, econômico. E aí ela fala que esse é todo o problema, assim, que nós, né, assim, várias das coisas, né, que ela fala, mas o principal problema é que a gente não é assim, né? O ser humano não é isso. A economia adotou uma imagem de um homem econômico racional que praticamente não acontece na realidade. Mas quanto mais a gente olha para essa imagem, mais a gente acha que é, e mais a gente busca ser, e ela até cita, eu não lembro se é no livro, se foi em algum lugar que eu li, que tem um estudo até, que fala que quem estuda economia mesmo, aí tem um estudo que com o passar dos anos vai ficando mais egoísta, porque vai incutindo essa imagem de que como se fosse isso a realidade. Então naquela outra imagem lá tem aquele homenzinho, né, dando uma olhada, e aí como se fosse a gente tentando sempre ser isso que não tem na realidade. Porque ela fala, o homem, né, a mulher, o ser humano, ele é colaborativo, ele na verdade tem interdependência com a natureza e tal. Então é muito mais do que essa imagem padronizada que tentaram colocar para tornar, né, essa visão mais científica da economia. Só isso aí, só. Muito legal, né? E, bom, vou continuando aqui, né? Então, o que acontece, gente? Só vou achar aqui o que é mais relevante para eu mostrar nesse momento para vocês, mas é até interessante. Isso aqui é uma fotinho que eu tirei lá, ó, né? E aí, quando ela começa, então, a fazer o raciocínio, né? De como é hoje a curva né, do crescimento. Então, ela traz bastante isso, que quando se começa a pensar em crescimento, né, ninguém ou se questionou, ou demorou talvez, né, a haver esse questionamento de que esse espaço da curva aqui, que é dessa subida infinita, né, isso demorou muito a ser olhado, né, a longo prazo, qual seria o impacto desse crescimento infinito, né, teoricamente. E aí essa curva aqui, né, mais essa curva sigmoide que ela está fazendo com a mangueira aqui, seria a curva do crescimento, vamos dizer, equilibrado. E aí ela começa a fazer também a comparação com a própria natureza, né? Na natureza, né, toda a vida, né, ela nasce, ela cresce, e aí num dado momento ela para de crescer. Mas a vida, ela sempre continua prosperando. Então, ela traz bastante esse pensamento que a gente que para prosperar, para a gente prosperar sempre e ser cada vez melhor e mais inteligente no uso dos nossos recursos, e ter o bem-estar, né, como humanidade e com uma natureza em equilíbrio com isso, isso é possível, a gente pode prosperar sempre, mas não crescer sempre. Então, a mudança, né, o modelo da Kate parte dessa mudança que é
transformar essa curva de crescimento infinito para uma curva de um crescimento que não é infinito, que em algum momento ele para, mas que ele ajuda a prosperidade e o bem-estar de todo o sistema. E aí ela traz, eu vou mostrar aqui para vocês, né, o Dunnett. Então, esse aqui é o resumido, só para a gente começar, né? Assim, por que ela chama de Dunnett, né? Que é como se fosse uma rosquinha, né? É esse desenho dela. Que ela diz o seguinte, né? Que esse espaço aqui verde mais claro, que seria o espaço onde é o Dunnett, né? Ele é o espaço que é um espaço justo e para a humanidade, no sentido de bem-estar, né? Então, ela tem lá o que ela chama de alicerce social, e aí eu vou mostrar o outro que tem todos os detalhes, né? E também é um espaço regenerativo e de economia distribuída, né? Então, aqui ela tem o quê? Esse alicerce social, que é o limite mínimo do bem-estar, né? Então, se a humanidade, se as pessoas, graficamente, elas caem aqui, nesse espaço, isso quer dizer que os itens relativos ao bem-estar não estão sendo atendidos minimamente. E ela propõe esse teto ecológico, que é também o limite seguro para que a natureza consiga sustentar a vida, né? Então, da mesma maneira, se a gente ultrapassa o uso de recursos, se o uso de recursos vai para além, né, desse teto ecológico, a gente passa, então, a destruir. E aí, aqui é o Dunnett mesmo, né, o completão, que ela mostra, ela se baseia bastante lá nos Objetivos de Desenvolvimento da ONU, né, para esses itens aqui, que ela coloca como o alicerce social, né, que é o acesso à água, dinheiro, saúde, educação, tudo isso, né. E aqui o teto ecológico, né, o teto do meio ambiente, que se a gente ultrapassa, a gente está falando então de criar mudanças climáticas, usar a água, né, a água doce, a água além dos limites, liberar excesso de nitrogênio e fósforo no ambiente, a acidificação do oceano, poluição química, né, que aí tem a ver com agrotóxicos, né, esse aumento de aerosol na atmosfera e a camada de ozônio, a perda de biodiversidade e o uso da terra, né, a conversão, ela chama de conversão de terras, que é a conversão de terras de mata, né, virgem, de natureza virgem, para agricultura. Então, o raciocínio dela é todo em torno desse gráfico, desse Dunnett, tá? Você tem algum comentário aí, Luiz? Eu ia falar só, acho que você falou, né, que o Central, ela se baseou muito nesses... Ela já tinha se baseado no trabalho social que ela teve, né, na carreira dela, para apontar esses indicadores, mas tem muita relação com esses da ONU, da ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e esses do clima, né, do meio ambiente, em volta, ela se baseou muito ela chamou especialistas, né, conversou com especialistas ambientais, e eles apontaram esses 9 itens como os principais que poderiam efetivamente colocar o sistema no qual a gente vive em risco, né? Então, daí, por isso que ela adotou esses 9. Até tem outras imagens, se for usar na internet, tinha outros, mas hoje o que ela tem trabalhado com esses 9, porque, pelo que ela falou, né, ela conversou com esses especialistas e eles definiram esses como os 9 principais, assim, na questão do meio ambiente, né, da mudança climática e tudo. Sim.
E aqui ela tem gráficos, né? Esse gráfico aqui é um gráfico de como está o mundo hoje, tá? Em média. E aí ela, no trabalho dela no site, ela tem gráficos assim de vários países, de como cada um contribui, né, para o desequilíbrio ecológico e social. Então, né, olhando aqui hoje, né, o que a gente tem que está acontecendo e que está realmente muito preocupante tem a ver com mudanças climáticas, a questão dos agrotóxicos, né, e essa liberação disso na terra, nos oceanos, etc. A conversão de terra e a perda de biodiversidade. Outros também, né, acontecem, tipo poluição do ar e tudo, mas aqui é o que realmente está mais urgente, vamos dizer assim, né? E aqui dentro, né, olha, dá para perceber que como humanidade, né, a gente não consegue atender, muitos dos, né, nenhum, na verdade, desses objetivos aqui de bem-estar, né? Então, por exemplo, aqui onde aparecem esse gráfico igual aqui o da água, né? São dois raciocínios. Então, o que ela diz aqui são pessoas, nesse menorzinho, são as pessoas que não têm acesso à água encanada, água potável, né? E aqui, esse outro, são pessoas que não têm acesso a saneamento, que não tem, por exemplo, um banheiro em casa. Tá? Então, essa é a selfie do mundo, atualmente. Deixa eu entender esse gráfico aí, essa pizza no meio. Uhum. O vermelho, quanto mais próximo do centro, mais... Pior. Tá. Mais grave a situação. Mais grave a situação, entendi. Isso, tá? Então, por exemplo, hoje em dia, o número de pessoas que não têm acesso à comida, se for ver em relação à pizza, ele é relativamente pequeno, né? Ou que vivem com menos refeições do que seria necessário para manter a saúde, né? Não que seja pouco, né? Mas em relação ao gráfico, ele está aqui. Agora, por exemplo, quando a gente pensa em paz e justiça, por exemplo, países que estão em guerra ou que tem questões de justiça sérias, a gente já tem uma questão bastante importante aqui, acesso à saúde, né? Enfim, tudo isso é muito importante. Idealmente, isso aqui teria que estar zerado, teria que estar azulzinho, vamos dizer, que todos estivessem dentro do donut, né? Dentro dessa área aqui, fora desse vermelho. Você ia falar, Luiz? Alguém ia falar? Não, eu tava falando só do que você tava falando mesmo. Tá certo. Né? E da mesma maneira... Pode falar. Não, mas pode continuar. Depois eu falo. Uhum. E da mesma maneira, aqui... então, a gente... Esse desenho do donut é como se ele fossem 2 gráficos em um, né? Até 3, se for ver. Então, tem um gráfico que é o para dentro, que é esse espaço que a gente não honra as necessidades humanas, e o para fora é o quanto a gente se excede na utilização dos recursos naturais, causando desequilíbrio. Muito bom, né? Esse gráfico incrível, assim, a quantidade de informação que ele sintetiza, né? Sim. Ele é muito legal porque ele começa a trazer, pelo menos para mim, assim, né, o que eu senti desse gráfico é que ele começa a trazer uma noção de um novo modelo econômico, né? Ela até dá alguns exemplos de empresas, eu não sei se eu tenho a fotinho aqui, não está aqui, mas eu vou pegar para mostrar para vocês, né, que utilizam esse gráfico, né, como uma matriz para tomar as decisões da empresa. Então, aquilo que a gente está fazendo está desperdiçando água ou nós estamos utilizando de fontes de água, sei lá, que já estão ficando escassas, né? Então, observando cada um desses componentes aqui do donut para tomar decisões em relação à própria organização, né?
Eu não tô vendo o chat aí, gente. Se alguém pudesse me falar ou Não, se tá tem tudo algum certo. comentário importante, só falar. Tá. E aí, aqui ela É que traz... eu mandei o site. Ah, tá. Ah, Beleza. tá cruzando aí, Ô, ó. Tiane, Oi. uma perguntinha. No gráfico tem uma parte que está azul, aí, por exemplo, o Air Pollution. E Uhum. do lado tem o Ozone Layer Depletion, que tem em branco. Qual que é a diferença entre o branco e o azulzinho? O branco é o que está menos grave e o azulzinho já... Ela fala aqui, ó. O vermelho é o que está além do limite, né? O cinza é que o limite ele não está plenamente quantificado. Então, por exemplo, a gente sabe que existe poluição de ar e uma poluição química, mas o limite, claro, do quanto isso é saudável ou não, isso não está quantificado ainda, tá? E o branquinho é o que tá, digamos, que não tá tão ruim ainda, tá? Né? Ainda que eu digo assim, por exemplo, a questão da acidificação do oceano. Já existem coisas, já existem prejuízos acontecendo no oceano, como por exemplo a questão dos corais, do excesso de plástico, mas o nível de acidificação ainda não aumentou a um ponto que comece a ter prejuízos de fato, assim, grandes prejuízos, né? Assim, é isso que, mas isso tudo está acontecendo, né? Ok, Só legal. complementar. Para complementar nessa coisa que a Tiane falou, porque ela joga muito a responsabilidade na gente, né? Porque ela fala, a gente que criou isso, a gente, o homem, né, o ser humano, que aqueceu o planeta, que acabou com a biodiversidade, que converteu a Terra, e ao mesmo tempo nós conseguimos mudar. Ela traz muito essa coisa que estamos nesse momento de que a primeira geração que está tomando consciência disso. E ela usa muito a camada de ozônio como exemplo, porque a camada de ozônio já foi um sério problema, né, há uns anos, e ela era toda, tinha vários buracos por conta principalmente aquela emissão, eu esqueci o nome do produto, né, mas que tinha muito eletrodoméstico. De aerosol, né, do CFC. E aí a humanidade percebeu que não dava, parou, e tipo, a camada de ozônio já não é mais hoje um problema tão grave como já foi. Então ela traz muito esse exemplo de que tipo, a gente pode reverter, é uma questão da gente parar de ser viciado em crescimento, como a Tiane falou no começo, e adotar essa questão do donut dos limites aí que o planeta suporta. Aqui ela traz, né, então ela comenta esses 9 limites ecológicos ambientais, né? Então ela fala aqui, no caso da mudança climática, nós temos 12 anos para realmente acabar com isso, para solucionar isso, para a gente não ter uma mudança climática relevante o suficiente para a gente ter problemas, né? Enfim, para ter que ter migração, enfim, né? Questões muito, muito graves, né? Oi. Deixa eu te interromper um pouquinho, né? Tenho acompanhado também muito a questão das mudanças climáticas e o termo mudança climática, ele é um termo que é neutro, né? Ele não traz essa conotação de que é uma coisa grave, né? Então, assim, muitos eu não lembro se era o The Guardian ou algum outro jornal que resolveu referenciar a mudança climática, a crise climática ou catástrofe climática, né? É o Guardian mesmo. Foi o Guardian, né? Foi. Então, assim, como as palavras, elas trazem significado e elas podem ajudar a mudar, né, a forma como as pessoas pensam, né? Então, tipo, mudança climática pode ser algo, tá mudando, né? Tá ficando mais quentinho, né? Tipo, global warming, né? Aquecimento global tá ficando mais gostosinho, mais quentinho. Então, para a gente também tomar cuidado com ser impecável com as palavras aí nesse sentido também, né? Sim. Isso é super importante, né? Assim como, eu acho que ela chegou até a fazer um comentário desse tipo, eu não me lembro se foi
na palestra ou lá no workshop mesmo, né? Mas assim como as imagens, né, valem mais que 1000 palavras, né? Essa impecabilidade da palavra, ela é muito importante para trazer mesmo, né? Até no jornalismo, enfim, na informação que a gente passa, o que é real, né? O que está acontecendo é que a gente vai ferver, né? Não é que vai ficar mais quente, né? Então aí ela vai mostrando aqui, né? Com relação à acidificação do oceano, né? Eles já consideram que a gente tem níveis de acidificação do oceano maiores, que nunca foram vistos em 14 milhões de anos, né? Ou seja, já é importante. Que, né, pessoas, né, seres humanos em todo o mundo já com microplásticos no corpo, né? Enfim. A poluição pelo fósforo, né, que tem a ver com agrotóxicos, né, já atingindo níveis bastante perigosos. Aqui, falando que 5 bilhões de pessoas podem ter questões de falta de água até 2050, né, que é muita gente, né, enfim. A degradação das terras, né, ameaça o bem-estar humano. E essa coisa da biodiversidade é talvez a mais triste, assim, em termos de números, né? Que desde 1970 o número de animais no total, né, na natureza diminuiu 60%, ou seja, é muita coisa, né? A gente está tomando lugar enquanto que o ser humano prolifera, né? Muito. E então a gente está realmente degradando e tomando lugar as florestas que são dos animais, né? E sem precisar, porque eu até estava vendo um dado, não me lembro, eu acho que eu não guardei esse link, mas de que o maior exportador de alimentos hoje no mundo, né? A gente acha que Brasil é o maior exportador de alimentos. Não, o maior exportador, se não me engano, é a Alemanha. Assim, é um país bem inusitado, é um país pequeno, né? E enquanto a gente está aqui degradando a Amazônia, derrubando tudo, para dizer que a gente está cuidando da segurança alimentar do mundo. Assim, eu cheguei a visitar isso, né? Experiência que eu tive, assim, uma empresa que produz rações para animais. E todo o discurso deles de comunicação, assim, não, a gente está fazendo um super bem para o mundo porque o Brasil, ele vai garantir, ele é o produtor de comida do mundo, ele vai garantir a segurança alimentar do mundo, né? Então isso acaba servindo como uma justificativa, uma desculpa, melhor dizendo, para desmatar, né? 90% das crianças do mundo respiram poluição, ar tóxico, né? Esses dias também saiu uma notícia lá dos Estados Unidos, do estado, agora não vou me lembrar, do Oregon, se não me engano, que as crianças, que as pessoas estavam tendo que que a prefeitura de Seattle, se não me engano, estava desenvolvendo espaços públicos com filtro de ar, né, espaços fechados que eram públicos com filtro de ar para as pessoas entrarem, porque por conta de seca, incêndio e coisas acontecendo, o ar estava tão poluído que estava irrespirável. E aí ela traz a boa notícia, né, que é exatamente isso, que o buraco na camada de ozônio está se fechando. Por quê? Porque a gente fez alguma coisa a respeito, né? Não se usa mais as geladeiras, né, e outros eletrodomésticos, não liberam mais gases tóxicos, enfim, entre outras coisas, né, aerosóis, etc, etc, etc. E então a gente tem tecnologia, a gente sabe o que fazer, o que precisa é de ação realmente para isso, né? Posso fazer uma pergunta, Tiane? Oi, Nara, sim. Eu vi que nesse gráfico não fala nada do petróleo. Ela falou alguma coisa? Porque, assim, alguns anos atrás, né, o movimento do Transition Town falava muito assim, né, peak oil e climate change. E aí eu, né, anotei que não falou nada nesse aspecto.
Você lembra de alguma coisa nesse sentido, Luiz? Eu não tô lembrando. Ela fala muito, assim, ela não fala como um ponto específico, né? Ela coloca muito nessa questão do aquecimento global e da questão da energia. Ela, na teoria dela, assim, dessa visão do homem ser interdependente com a natureza, ela defende muito a gente reconhecer que o Sol é que dá energia para o planeta, né? E trazer muito essa visão de que, tipo, na verdade, toda a energia que a gente tem é do Sol, e aí trazer muito as energias renováveis, assim. Mas ela não entra muito nessa... Lógico que ela fala, mas ela não coloca o petróleo como item específico. Ele estaria dentro desses sistemas. Uhum. Sim. Um outro gráfico que é bem legal, que ela mostra aqui, é esse aqui, né? Peraí, que eu acabei não compartilhando, só um momentinho. Deixa eu ver, acho que deve ter sido esse que eu mandei o site aí pro pessoal. O das bolinhas lá? Dos países? Dos países, é esse? Exatamente, esse daí que eu mandei o link, pessoal, se vocês quiserem olhar depois. Aí é bom, é bem legal mesmo. Uhum. É legal ver no site, porque também a foto aqui, né? A minha foto tá com reflexo. Tá até melhor, porque ela colocou de um jeito melhor aí no slide do que tá no site, eu acho. Ah, então, é? até melhor, né? Então tá. Então, quer falar desse gráfico, Luiz? Fala aí pra gente, conta aí você. Posso falar. Não, o que eu acho mais legal é exatamente essa frase, assim, o grande conceito que ela coloca nesse gráfico, para mim, essa frase de cima, que todos são países em desenvolvimento. Ela acha um absurdo ter essa divisão de país desenvolvido e país em desenvolvimento, porque o que ela defende muito, como o gráfico mostra aqui, o gráfico é o donut de uma outra forma, né? Então, embaixo, a linha de baixo está representando os limites do planeta, né? Os limites biofísicos, e a linha de cima, ali, o Y, né, do gráfico, seria essa questão social, o quanto ela está atendida. E aí dá para ver que os países que a gente supõe serem mais envolvidos, né, então Holanda, Alemanha, ali, Áustria, Dinamarca, eles atendem muito as questões sociais dos seus cidadãos, mas eles já têm ultrapassado muito os limites do planeta na sua forma de gerar a economia, né? E aí tem ali Estados Unidos também, a China, né, que já está bem mais para cá. O Brasil, ele aparece ali, tá, tipo, embaixo da Argentina, ali, né, bem ali. A Argentina não supre muito, né, as necessidades sociais, e ao mesmo tempo a gente já está bem avançado na questão de ultrapassar os limites. E aí ela até fala aqui, que é curioso até ver, né, que teoricamente o Vietnã, que é o país que estaria ali mais no meio, mas mesmo assim ele está muito longe de suprir as necessidades sociais, né? Apesar dele ter um baixo impacto no planeta, né? A economia dele. E aí ela defende que todos são desenvolvidos porque o grande desafio desse século XX, né? E ela até faz uma frase, que eu não sei se eu vou conseguir repetir agora, mas que a gente não tem que buscar o crescimento eterno, né? Mas como que a gente consegue prosperar independente de crescer ou não? Ela fala que as economias são feitas para crescerem eternamente, né? A gente pensa assim, a gente é viciado politicamente, economicamente, socialmente, vai crescer sempre. Mas a ideia é não usar a economia para fazer crescer, mas como usar a economia para fazer prosperar sempre. E aí é isso que os países desenvolvidos ela defende que vão ter que trazer para a esquerda aqui, né? Para suprir as necessidades sociais dos seus cidadãos sem afetar tanto o planeta. E aí todos esses países que estão subindo, né, para atingir essas necessidades sociais, eles teriam que fazer esse esforço de conseguir fazer isso ao mesmo tempo em que eles fazem a curva. Então, onde está o Brasil, aqui a China, ela defende que teria que fazer a curva para a esquerda, né? Que eu não estou conseguindo... todo mundo aqui. Não sei se o meu cursor é visível para vocês, mas teria que estar todo mundo por aqui, né? Daí seria o verdinho, né, que a Ti falou ali do donut, até o donut ali. Nesse lugar ali onde está a flechinha seria a parte verde do donut, né, que estaria dentro dos limites do planeta e atendendo às necessidades sociais das pessoas, necessidades básicas. Uma dúvida, gente. Não tem mais país desenvolvido. Todo mundo tem que contribuir de alguma forma para conseguir, seja para suprir as necessidades sociais que não estão supridas, seja para diminuir o impacto no planeta. Gente, eu tenho uma dúvida. O tamanho da bola representa o quê? Representa o impacto, né? Tá. Por exemplo, igual a China, ela tem... Vamos dar o exemplo dos Estados Unidos. Eu acho que é a população.
Ah, é população? É verdade, faz sentido, faz sentido. Deve ser população mesmo. Tá. Então, Brasil, essa bola média, né, embaixo da Argentina, e tem uma bolota no meio que é algum outro país, é isso? Isso, exato. Exato. Não, Brasil porque é eu tava achando que o Brasil era essa bolinha pequenininha e a Argentina Não, é essa daqui, ó. Não sei se meu cursor é visível aí. Dá para ver, sim. Tá. Né? Então, né, enfim, realmente, muito legal, né? Esse gráfico, ele clareia muita coisa, né? Ele traz, né, você vê, então, assim, tem mas tem um lado também que é interessante, né? Porque os países que estão aqui, né, que estão nessa área direita aqui do gráfico, que são, digamos, os maiores responsáveis por causar impacto ambiental destrutivo, e são também países que têm dinheiro suficiente né, e força motriz suficiente para fazer a curva para cá, né? Então, a possibilidade está aí, né? Claro que a gente precisa também trazer essa galera que está aqui, que não está atendendo necessidades sociais para cá, né? E teve né, assim, o que a gente percebe assim, é que também são poucos, se for ver em termos de quantidade, né, são poucos países, são não poucos, mas assim, aqui em cima é uma quantidade pequena de nações que causa as maiores destruições, vamos dizer assim, né, que está causando realmente, né, mas lógico, é aquela coisa, né, todo mundo é responsável nesse momento, como o Luiz disse, está todo mundo em desenvolvimento, ou precisando subir, ou precisando fazer a curva, ou precisando fazer as duas coisas, né? Deixa eu ver o que mais aqui que... Bom, ela apresenta isso aqui também, né, que a lógica, né, que a gente mais usa atualmente é essa, né, é tirar, fazer algo com o que a gente tirou, usar e descartar, né, e aí essas imagens aí do que acontece quando a gente usa e simplesmente descarta, né, e a gente simplesmente tira, né, e não faz nada para que o que foi tirado seja né, de alguma maneira reequilibrado na natureza. E aí ela traz a seguinte frase que para mim ficou bem marcada, né, que não existe lixo, existe recurso no lugar errado. E aí ela traz essa outra imagem que tem a ver com a economia circular, tá? Então, o que a gente tira da natureza, né, assim, em termos de nutrientes técnicos ou biológicos, né? A gente vai tirar, vai fazer, vai consumir, vai minimizar as perdas, né? E o uso de energia também, né? Então, essa coisa do aquecimento, e usarem de forma inteligente e fazer a economia circular. Então, reparar, reusar, né? Reciclar e assim vai. E com relação aos recursos, né, aos biológicos, regenerar, né, fazer a regeneração, né, e aí ela traz, isso acho que deve ser, vocês devem já ouvir bastante também, né, que a natureza não tem rejeito, né, a natureza ela não rejeita nada, tudo é recurso, então a gente realmente olhar para a natureza, olhar para a inteligência da natureza, né, e realmente voltar a se sentir parte disso, né, e ter esse olhar para o que hoje a gente considera lixo como recurso. E então ela fala aqui, né, de trabalhar, né, de obter a energia da luz do sol, né, então a gente tem que funcionar com luz do sol e não com outros tipos de energia, né, que causam resíduos,
que todo desperdício é comida, então, né, todo lixo é recurso, todo desperdício é comida para algum outro processo, né? E ela fala o seguinte, que a gente tem que ser modular by design, que ela fala assim, tudo tem que, a gente tem que criar, fazer o desenho das coisas para ser dessa maneira circular, né? E depois tem um outro gráfico que explica isso melhor. E trabalhar lógico, né? De acordo com os ciclos do mundo vivo, ou seja, aprender de fato com a natureza. Esse gráfico também é bem interessante. Se tiver mais algum comentário aí, Luiz, não sei se também eu falei com clareza aí sobre ele. Não, acho que tá de boa. É bem a base da economia circular mesmo, ela defende muito isso mesmo. Acho que é isso. Opa. Tá. Então, o que ela fala, né, de que para você, por exemplo, avaliar, né, uma organização hoje, o ideal é você avaliar num contexto amplo quão regenerativa e distributiva a sua organização, o seu negócio é hoje. Então, se as empresas se hoje a gente for criar uma organização ou transformar uma organização quiser se transformar para atender, né, o Donut, o modelo Donut, ela precisa se transformar numa organização distribuída, né, no desenho. Daí ela dá alguns exemplos e até teve uma pessoa que estava lá no workshop que é daquela Positiva de produtos de limpeza, que né, ele falou um pouquinho do caso do case dele lá e de alguns desafios, mas eles têm todo um trabalho, por exemplo, a embalagem é de plástico que veio de regiões litorâneas, ou seja, de alguma maneira, pode ter vindo inclusive do oceano, e aí as populações, existe a comunidade lá que recolhe e fornece esse plástico, eles são pagos pelo plástico que eles recolhem, né, pelo peso ali. Esse plástico ele é reciclado e vira embalagem para o produto de limpeza, que é um produto de limpeza natural, com base em óleo essencial de laranja, que é ecológico, que não é tóxico para o ser humano, para animais, para bebês, nada disso. Então tem a entrega, né, em São Paulo, né, até que ele falou que é um desafio, a entrega em São Paulo é feita por carros elétricos ou bicicleta, e aí ele fala, hoje o meu desafio é a entrega em regiões fora de São Paulo, que aí vai de caminhão e tudo mais, enfim, um exemplo, né, ela deu outros lá, mas então esse é o pensamento distribuído, né, então eu tenho a minha empresa, mas eu também tenho processos relativos à minha empresa acontecendo numa comunidade que recolhe o lixo, no fornecedor que faz as embalagens com esse plástico reciclado e depois, no final desse ciclo, como é que esse plástico pode voltar e ser ou reciclado novamente ou reutilizado, enfim, todo um pensamento assim. E da mesma maneira, as organizações precisam ser regenerativas no design também. Então, o design dos processos organizacionais, dos processos de lidar com resíduos e tudo mais, e de transformar, né, o resíduo em recurso, precisa ter processos desenhados para isso, né? E ela cita organizações que já estão fazendo isso. Deixa eu ver aqui, sim. Então, aqui ela fala, né, qual que é o to-do list das corporações, né? Que as corporações têm algumas opções, né, assim, de to-do list pro nosso século, né? Então, uma delas é não fazer nada, a outra é fazer alguma coisa se isso retornar dinheiro, né? Então eu vou, sei lá, fazer alguma ação de sustentabilidade, porque também economiza dinheiro, né? Fazer porque é justo, né? Fazer a sua parte, fazer só a sua parte, digamos, né? A sua pequena parte. Mas o que ela realmente diz é que o que deveria estar no to-do list das organizações é fazer a missão zero, né? Que é zero impacto, ou ser regenerativa, de preferência. Então, o que hoje seria o mínimo
aceitável, digamos assim. Para as organizações é missão zero, então a gente vai zerar impacto no mundo. E o que é o ideal, né, é realmente ser regenerativo, causar impacto positivo para ajudar na regeneração. Não tá faltando o re ali? Pode ser que sim. Ou pode ser que não, pode ser que seja não regenerativo, é generativo mesmo. É de gerar mesmo. Porque o que ela coloca é uma mudança que para mim fez muito sentido essa mudança de pergunta. Nessa linha, ela bate muito nessa tecla do crescimento, né? Então hoje a gente olha para as empresas, assim, pensando em investidores e tal, e a lógica é muito qual é o valor financeiro que eu posso extrair dessa empresa. E aí fica muito nessa coisa da ação subir, do ganhar mercado e não sei o quê. E aí ela defende muito que a pergunta seja o contrário, que mude, né? Que seja quantos benefícios eu posso gerar a partir do design que eu faço dessa empresa. E aí por isso que ela coloca generative aí, né? E não, que aí é gerar mesmo, né? É um pouco o que eu posso gerar tanto em termos distributivos, né, que a gente estava falando, quanto para o planeta mesmo, né, nessa questão do impacto. Ela traz algum case de alguma empresa que... Ela cita aquela Interface Carpets, que é uma empresa de carpetes mundial, assim, tem no Brasil também. Essa aí. Que ela conta, né, que é essa empresa de carpetes, ela conta que o dono da empresa, um belo dia, assistiu uma palestra, enfim, sobre questões climáticas e tal, né, enfim, e ele relata que foi como uma facada no peito para ele, que ele ficou super preocupado porque a empresa dele estava ajudando a destruir o planeta. E aí ele setou esses objetivos, né, aqui então de sequestrar carbono, né, não deixar liberar tanto carbono, guardar e reaproveitar a água do solo, né, assim, purificar o ar, criar solo, diminuir a temperatura, né, do clima e ser uma casa para a biodiversidade. Ela não tinha na hora lá a foto da fábrica. Essa empresa, nesse caso aqui, a fábrica, eles transformaram a fábrica, entre aspas, numa floresta. Então, assim, eles geram diversidade a partir do design mesmo da fábrica. Então, e aí ele tem lá os objetivos, ela foi falando, né, dos objetivos, acho que eles ainda têm alguns para alcançar, mas já estavam, assim, super avançados, né? Ela citou outros exemplos bem legais. Ela mostrou um celular, vou achar aqui um celular que que você mesmo desmonta e pode trocar peça. É holandês, né? Holandês, Fair. Eu não lembro o nome. Vou achar as fotinhos aqui para mostrar para vocês. Aquela coisa de ser modular by design, né? Isso. Ela trouxe muita comparação com o iPhone, né? Porque o iPhone, você não pode abrir só a empresa, se abrir, danifica tudo. E aí esse celular que eles fizeram lá, que ela usa lá, o holandês, tipo, eles dão tudo aberto, pode mudar tudo, pode fazer o que quiser. Então, aí ela dá esse exemplo. Ela até levou né, pra gente ver. Sim. Ela usa também uma empresa, estava vendo aqui, uma empresa dinamarquesa, que é a de petróleo, né, que a Nara estava falando. A Dong, né? A Dong, que daí mudou, eles perceberam que o propósito deles não era ser uma empresa de petróleo, mas uma empresa de energia. E aí eles acabaram com a exploração de petróleo lá e hoje eles são uma das maiores, acho, de energia eólica tal do mundo. E aí mudou de nome, chama Ørsted agora. Esse aqui, ó, o Fairphone. Ele é todo transparentinho, né? E aí diz que na internet tem os tutoriais para corrigir problemas, para trocar peça e tudo mais.
além de usar fontes sustentáveis, né, que não exploram as pessoas, né, não tem escravidão, né, na geração das peças, né, porque é sempre questionar. Porque tem a questão dos minérios, né, que o pessoal extrai, que precisa, que às vezes são minerais super difíceis de extração e tem trabalho escravo envolvido para fazer peças para celular, para esse tipo de tecnologia. Deixa eu ver se tem mais exemplos de empresas aqui. Não. Ela falou da Rudine também, que é uma empresa de têxteis, né, que foi criada por pessoal que alpinistas, escaladores, que faz esse tipo de vestuário, também totalmente utilizando ou materiais naturais ou materiais reciclados também. Ela deu alguns exemplos, assim, que não são tão, pelo menos que eu não tinha visto ainda, né? Deixa eu ver se tem mais alguma imagem aqui que seja interessante mostrar para vocês. Tia, eu não sei se tem essa imagem aí, mas eu vi no livro, folheando assim o livro, eu vi um gráfico que aparece dentro do donut o papel do Estado e do mercado, né? Ela comentou sobre isso? Ah, é esse aí. Esse aí? O que ela fala muito, ela fala, assim, a economia é ela traz 7 pontos, né, que é a forma de pensar, que o economista devia pensar no século XXI. E um deles, porque uma das imagens padrões que se aprende em economia é esse círculo menor aí, que está no meio, né? Na verdade, nem é esse aqui ela já trouxe do dela, né? Nem tá aí. O que se aprende é que é só o mercado na economia. Então, o mercado paga salário para as pessoas vão e compram do mercado, e aí às vezes tem o banco que dá crédito para que isso tudo aconteça. E o Estado é considerado algo que atrapalha, né? Algo ineficiente. A parte doméstica, sim, é relegado às mulheres, então também não interessa. E a parte dos comuns, né, dos commons, que no nosso seria meio, não sei, colaborativo, não sei se a gente tem um termo, mas na economia se estuda muito a tragédia. Que é compartilhado, né? O comum pode ser compartilhado. Porque traz muito essa ideia da tragédia dos comuns, né? Porque quando tem algo que a economia trata muito aquela questão, por exemplo, tem um lago cheio de peixes, e aí se todo mundo pode pescar lá à vontade, uma hora o ser humano vai acabar com peixe. Então essa é a tragédia dos comuns. As pessoas não sabem se organizar para compartilhar, a economia também exclui e não estuda isso. Então a economia se foca e fixa muito no mercado. E aí ela fala para ser essa embedded economy, que é algo que inclua, que traga o Estado como parceiro, inclua a household, né, a economia doméstica, então ela traz muito essa economia feminista, que é uma das influências dela, e traga de volta os commons, esse valor. E ela traz vários exemplos, seja de hortas compartilhadas, e ela traz os exemplos lá do Reino Unido de, como é que fala? Babysitting. Babysitting compartilhado, né? E aí ela traz essa ideia de, tipo, não se basear só no mercado, como se fosse o mercado a nossa salvação e o nosso... Tipo, ele é importante, mas tem que considerar todos esses outros atores. Aí por isso que ela amplia, né, essa imagem. Ela sempre amplia ou acaba com as imagens básicas, assim, da economia atual. E até achei bem interessante a coisa né, que ela conta que ela é mãe de gêmeos, né, e ela se tocou da importância e do valor, né, de quem cuida da casa, né, da economia doméstica, nessa trajetória dela como mãe de gêmeos, né. E ela fala, uma coisa que ela traz é assim, que a questão, muitas vezes, do próprio, né, ou da casa ser delegada à mulher, ou do próprio cuidado doméstico, ou do trabalho doméstico, né, que a questão não é meramente ser pago, né, assim, trazer isso para uma coisa de mercado, mas ser valorizado. Então, e esse é um raciocínio legal porque ela traz a valorização como algo necessário, não só, né, no doméstico, mas esse é um exemplo. Mas, e que está além do dinheiro, né, como, por exemplo, a coisa do cuidado compartilhado com as crianças, entre outras coisas, né. Então, é um raciocínio muito mais, assim, realmente mais natural, né, mais conectado com a natureza, né, que
sei lá, não é uma mãe que tem que criar uma criança, mas talvez ter várias mães para poder cuidar de várias crianças, né? Então tem toda uma coisa bem mais natural, como é realmente, né? Até tribal, mais ou menos, né? Um pouco assim. Então é bem Uma interessante. coisa que esse gráfico é super legal é que ele integra o Estado e o mercado, né? Sim. Então, não é nem o Estado mínimo, o neoliberalismo, e também não é nem o comunismo, que é o Estado regulando tudo, né? Sim. Então, ele precisa dos dois papéis, né? Ele precisa de um mercado, mas também precisa de um Estado para regular esse mercado, né? Para criar políticas públicas, para criar leis e regras para que esse mercado não ultrapasse os limites do planeta, né? Uhum. Sim. E aí ela fala muito assim de uma ressignificação de valores, né? Claro. E aí o que ela traz nessa foto aqui, nessa imagem, né, a pergunta, né? Que valores, conhecimentos, habilidades são necessárias para que cada um de nós possa estar bem nesses papéis, porque o que ela diz que é o seguinte, a gente precisa sair também do nosso papel, do papel de que eu sou, sei lá, profissional X, ou eu sou dona de casa, ou eu sou, né? E não, como cada indivíduo tem todos esses papéis. Então, no mercado, né, no âmbito lá do mercado, né, daquele gráfico lá, eu sou consumidor, eu posso ser produtor, eu posso ser, né, credor, enfim, ou devedor. Então, isso aqui, todos esses são papéis que cada um de nós ocupa. Em relação ao Estado, a gente é cidadão, a gente pode ser um servidor público, a gente vota, né, a gente é eleitor, a gente pode, né, protestar, enfim. Como na economia doméstica podemos ser pais, guardiões, parentes, crianças. E nos commons, né, ela traz os co-criadores, os compartilhadores, aqueles que consertam, enfim. A gente tem todos esses papéis e muitas vezes nós não conseguimos nos identificar, né, nesse lugar. A gente se coloca às vezes em um único papel ou talvez colocando como uma missão ou um foco da nossa vida uma única atividade, né? E a gente deixa de lado a valorização disso, né? E ela defende muito essa inclusão no estudo econômico disso, porque a economia, essa busca de ser científica e tal, excluiu essas questões porque considerava que não era. E ela defende muito que a economia não é assim, ela acaba com isso também. Ela fala que basicamente não há leis na economia, só há correlações, só há coisas que acontecem e basicamente a gente faz o design da economia de acordo com nossas intenções. E as intenções que se basearam do porquê que a gente se baseia no PIB, do porquê que a gente se baseia no crescimento, já não são mais reais hoje. Funcionaram, trouxeram muita prosperidade por um tempo, talvez, mas hoje já não funcionam. E aí a gente ainda está baseado em leis que a gente acha que são leis imutáveis. E aí ela defende muito a inclusão desses outros papéis, desses outros atores, para que, enfim, esteja de acordo com os valores e as necessidades que são necessárias para o momento atual, né? Porque haja essa refundação da economia. Né? Sim. É uma reflexão que está me vindo aqui, assim, né? Tipo, quando eu fiz o GAP, atrás tem as 4 dimensões, né? Então, a econômica, social, cultural e ecológico. E a impressão que eu tenho é como se ela estivesse falando que o econômico olha tudo isso, né? Assim, esse ser complexo que engloba tanto aspectos ecológicos, quanto aspectos culturais, quanto aspectos sociais, assim, tipo, é tudo junto, só que talvez seja, assim, de uma perspectiva econômica, né? A Lala, ela traz isso também, a Lala Denzelin, que ela até questiona, né, por que as pessoas falam de aspecto econômico, né, que em geral, quando a gente fala de aspecto econômico, na verdade a gente está falando de aspecto financeiro. Então, não conheço o Gaia profundamente, Nara, mas muito provavelmente, né, pode ser que o raciocínio que eles trazem como econômico, na verdade, seja
financeiro, porque todas as 4 dimensões são econômicas, porque se a gente volta na raiz da palavra, da economia, a economia tem a ver com gerenciar a nossa casa. Então, o gerenciar a nossa casa envolve o aspecto financeiro, o aspecto cultural, o aspecto, enfim, social, etc. Tá? Ecológico, tudo isso. Então, tudo isso é economia. Então, talvez até aí a gente possa observar, né, a coisa das palavras, né? Foi bem legal você ter trazido isso, né? Essa impecabilidade da palavra. Quando a gente entende a raiz da palavra, fica muito mais fácil também olhar para ter esse olhar inclusivo, né? Eu fui uma vez numa palestra do Satish Kumar, né? E ele começou a palestra falando isso, né? Que nós somos nós somos ensinados primeiro sobre economia e depois sobre ecologia, né? E que a ecologia, na raiz da palavra, é o estudo da nossa casa. E a economia é gerir a nossa casa. Então, se eu não sei, se eu não estudei a minha casa, como é que eu vou saber gerir a minha casa? Então, se eu não entendo de ecologia, eu também não entendo de economia, né? No que ele trouxe na palestra dele, que foi incrível, inclusive, né? Faz algum tempo. E aí, assim, acho que dos slides mais interessantes, assim, do que tinha de... Acho que são esses, assim, do que eu fotografei, né? E aqui ela traz um pouquinho também de exemplos, assim, um pouco mais práticos, né? Então, quais são essas sementes, né? De um futuro regenerativo e distribuído, né? No Brasil, né? Então, aqui ela faz essa comparação do degenerativo, sustentável e regenerativo, né? Então, vai lá desde liberar fumaça tóxica, né, no ar, até ser zero, né, o Mission Zero lá que ela mostra, ou uma fábrica como uma floresta, sendo uma floresta, né, ela gerando vida, né, o resíduo enxergado como recurso para gerar mais vida e limpar a atmosfera, né. Aqui, né, aquele raciocínio do pegar, fazer e jogar fora, né? O sustentável seria já o circular, né? Usar materiais recicláveis, fazer esse loop aí da economia circular, né? E aqui a gente fazer não só o circular, mas os materiais dispersados, né, dos produtos, ou seja, os resíduos, as rebarbas, né, o que ficou dispersado também se juntar ao ciclo, porque como ela tem um raciocínio distribuído, né, então a gente vai buscar recursos onde o recurso está disperso. O exemplo lá da Positiva é bem isso. Existe o lixo que está jogado lá no litoral e que está alcançando o oceano, que é um resíduo disperso, um material disperso. Eles vão lá, junto com a comunidade, recolhem isso para que isso volte para a cadeia produtiva, né? De produtos que liberam carbono intensamente. Oi, desculpa. Gal, tá cortando, não te ouço. Oi? Tá. Vou continuar aqui, qualquer coisa. Oi. Agora dá para ouvir melhor? Sim, melhorou. Tá, eu só vou... porque eu estou tentando falar desde lá do slide aquelas funções, o householder, as várias posições que a gente tem na sociedade. Eu tive que mudar de lugar agora porque eu estou com uma visita, então, só voltar um pouco nisso, minha pergunta seria assim, o que se fala na visão dela sobre a hierarquia, ou uma hierarquia construtiva, na diferenciação de papéis que constroem uma sociedade? Ela toca nisso, ou isso é muito igual para todo mundo? Como que é?
Porque eu entendo que essa posição de papéis é uma coisa que hoje nos distancia muito uns dos outros e a competição se acirra, mas como que é essa visão de construção através das diferentes habilidades? Então, no workshop e na palestra, ela não traz isso assim a fundo, ela não tem essa lente mais específica para isso, né? O que ela traz muito é espaços compartilhados, tipo Fab Labs, essas coisas, né? Assim, de espaços de uso compartilhado, a coisa dos grupos de mães que se revezam para cuidar de crianças, hortas comunitárias, mas esse lugar da hierarquia, ela não cita. Eu não li o livro inteiro ainda, então também não sei se em algum ponto ele cita, talvez, não sei se o Luiz chegou em algum ponto que traz isso, né? Eu não cheguei no livro, eu tenho uma curiosidade quanto a isso, porque ela coloca muita importância no mercado ainda, né? Então o mercado tem uma questão de competição muito importante para o mercado funcionar, né? Então eu não sei exatamente qual a visão dela. O que eu peguei na apresentação, ela coloca 5 pontos importantes para as empresas, né? Um é ter propósito, um é ter lá, acho que tem até no slide, não sei se eu te mostrou, tem o propósito, tem a governança, tem as redes, então aí distribuidores, clientes, e aí ela fala que esses 3, normalmente as empresas estão mais dispostas a atuar, então buscar um propósito, ter uma governança, ter umas regras mais de acordo com o que tem sido demandado hoje, e construir com fornecedores e tal, beleza. Só que ela lista também a questão financeira e a questão de propriedade. E aí a financeira, ela fala muito que as empresas, elas ainda ficam muito limitadas a forma como é estruturada a nossa bolsa de valores e o nosso mercado para conseguir recursos financeiros, né? Então elas ficam muito na mão dos bancos e da bolsa de valores, e aí isso impulsiona essa questão do crescimento, então isso não é muito difícil de mudar, e ela traz essa questão do ownership, da propriedade da empresa também. E daí eu não sei direito qual é a ideia dela, mas ela traz muitos exemplos de empresas que dão ações para funcionários, empresas que trazem empregados para participar e tal. Mas, assim, ela não aprofundou muito e eu não sei se ela traz isso no livro. Eu não cheguei nessa parte ainda também. Ela pincelou essas ideias, mas não sei exatamente qual é a visão dela. Assim, Legal. Pessoal, eu só vou, então, terminar por aqui e vou pedir licença para sair, mas dizer que eu estou super contente de ter encontrado vocês. Eu estudo sobre o ciclo do tempo, sobre a geografia e história da humanidade, a forma como as coisas têm aí uma reciclagem constante e eterna, o que faz com que a gente atinja o nosso máximo num ponto para depois criar um novo recomeço, como ela mostrou nessa sigmoide aí que eu achei fantástica, e por favor me chamem para os outros calls, tá bom? Obrigada, Gal, por você ter vindo. Continua. Obrigada a vocês, um abraço para todos, em especial para o Henrique hoje, que me colocou aqui, né? Tchau. Tchau, Gal. Boa noite. Boa noite. O que o Luiz estava comentando é essa foto aqui, né? Desses 5 pontos aqui que as empresas precisam olhar, né? E aí, essa lógica, né, no caso aqui, de uma empresa mais que extrai simplesmente, né, quanto valor financeiro podemos extrair desse negócio, né? E aqui na Generative Enterprise, que ela fala, né, quantos benefícios podemos gerar de acordo com a forma como a gente desenha esse negócio. Tá? E aí a gente sabe que ela dá, né, consultoria e tal para organizações também que querem fazer ser organizações generativas, né? Bom, pessoal, acho que pelo menos o que eu tinha de coisas aqui registradas é isso. Abri agora, não sei, tá já falando bastante, né? Não sei se pois pra caramba, né? Falando pra caramba. Podia abrir para umas tropas, não sei se... A Átila falou sensacional. Bom, eu tenho uma pergunta, assim, né, com relação a a questão do mercado financeiro,
da bolsa, a questão do financiamento dos bancos, né? Como que vocês acham que seria para a gente fazer uma transição assim? Tipo, criar um novo sistema bancário, criar um banco Donut Bank. Donut Bank. Eu tenho o sonho de criar um banco, né? Então, assim, eu acho que é uma pista, assim, de como eu acho que poderia ser, né? Mas o mercado financeiro é muito competitivo, muito ação, muito especulativo, né? O que vocês acham? Assim, eu acho que é meio nessa linha. Ela coloca muito, né, nesse pilar de fazer o design da economia para ela ser distributiva, né? E aí, tem alguns bancos hoje já, né, que já surgiram com essa ideia de investir em projetos que gerem, né, um pouco nessa lógica, não qual o dinheiro eu vou tirar, qual vai ser o meu retorno, mas quais vão ser os benefícios que eu vou ter com esse empréstimo, com esse investimento, inclusive o dinheiro, né, que faz parte. Eu vou ter um retorno, mas o que eu vou estar financiando além do dinheiro e tal. Tem uma coisa interessante, pensando na abstração da organização, da sua organização geral, é assim, se faltam ainda as empresas a coragem de começar a mexer nas áreas que vocês falaram, duas, né? Posses, né? E finanças. Se a gente entender posse como patrimônio, né? E a finanças como fluxo do dinheiro que está sendo prospectado, então, acho que a primeira coisa que as empresas vão começar a entender, acho que talvez esse seja o movimento que a gente está observando também, é abrir mão das posses para focar no fluxo. Se o fluxo de ganhos for saudável, acho que isso é interessante. Por isso, talvez, o movimento que a gente vai ver é mais terceirização, mais trabalhos colaborativos e parcerias entre grandes empresas. Talvez isso seja um movimento, sendo otimista. Acho que por aí também. Sim. E tem um ponto que ela traz, inclusive, né? A Lala traz muito, e a gente percebe muito também no nosso dia a dia, que assim, a gente não sabe colaborar. A colaboração ela é uma tecnologia complexa e talvez uma das mais complexas, né? Porque ela é uma tecnologia social. Então, e ela até mostra, ela compara, né? Ela mostra lá o jogo do banco imobiliário, né? Que ela fala assim, por favor, não deixem seus filhos jogar esse negócio de jeito nenhum. Porque todo o objetivo do banco imobiliário é você comprar o máximo de patrimônio, de coisas e terminar sozinho, né? O ganhador, ele termina sozinho, né? Dominando e sozinho. E aí ela até cita um outro jogo que chama Pandemic, que é um jogo que você faz em equipe, né? E que você só ganha, você só ganha se todo mundo ganhar, na verdade. E aí diz que ela sacou, ela teve esse insight de como ela e a família dela também, né, que ela jogava com a família, como eles não sabem colaborar, não sabiam colaborar, porque a gente não foi educado para isso, né, a gente foi educado para estar sozinho no topo, né, e estar sozinho no topo é muito triste, na verdade, né, e então tem um espaço aí muito grande de aprendizado, né, de como colaborar. Uhum. Para mim toda essa apresentação que vocês trouxeram tem muito, sim, fala muito, acrescenta muito o Daniel Val trouxe do design de culturas regenerativas, né? Assim como tem esse aspecto do design, né? Da emergência. E eu acho que assim nessa questão mais financeira, assim, né? Do capital, a gente precisa muito rever o que é valor, né? Então, o que considera como né, esse conceito de valor. Então, se, né, é como no banco imobiliário, o que tem valor é o dinheiro e a propriedade, né? Então, é isso que a gente vai buscar, né? Agora, se o valor são esses laços comunitários, né, é o cultivo, né, da regeneração planetária, se o que a gente está considerando como valor é isso, então também muda, né? Eu acho que a perspectiva, né, do mercado, do capital, enfim.
Então, eu achei bem, bem interessante, assim, essa visão dela. Acho pouco financeira, bastante macro, né? Bem macro, bem cultural, social, econômico, tipo, tudo junto, ecológica. Mas muito, muito legal, gostei bastante. É um outro paradigma, né? Então é bem. Mas assim, o que eu acho interessante é realmente que se a gente tiver assim, não sei como está hoje, né? O trabalho dela, esse trabalho ela já vem fazendo isso há algum tempo, enfim, e disseminando isso. Mas seria muito interessante ter pessoas estudando a fundo e criando, né, aprofundando nesse modelo para ter tudo que se tem, né, digamos, na economia tradicional com essa nova visão, né, criar aí uma nova faculdade de economia, né, quem sabe. E a gente então, mas eu acho que o que eu saio, né, dessa conversa é, tipo, para mim não faz mais sentido uma faculdade de economia, sabe? Porque não faz mais sentido essa distinção. Não, realmente, mas quando eu falo, né, mais no sentido assim, de tem que ter um novo pensamento, um novo paradigma, né? Sim, é um novo paradigma, mas eu acho que, tipo, a questão do novo paradigma, para mim, já estava claro, mas ainda com divisões, sabe? Então, sei lá, quando eu penso lá no design regenerativo, é um aspecto muito mais ecológico, né? Uma visão cultural, mas do ponto de vista muito mais ecológico, de sustentabilidade, do que é regeneração e tudo mais. E ok, né? Quando eu falo de organizações bioinspiradas, de autogestão, de sociocracia, eu estou pensando num aspecto muito mais social, de organização interna, como é que a gente toma decisões juntos. E a impressão que eu tive, assim, é que ela fez assim, tipo, e pôs tudo na mesma caixinha, isso mesmo. sabe, assim, então, assim, nossa, tipo, oi? Então eu tô ainda meio assim, né, tipo, não tem que ter faculdade de economia, tem que ter, assim, tipo, faculdade da vida. É vida, né? E é muito interessante porque é muito parecido com o pensamento da Lala, né? Muito, muito, muito. A Lala faz a mesma coisa, ela põe tudo no mesmo modelo. A fluxonomia é muito parecida, muito mesmo com, assim, o raciocínio do Dennett, né, essa coisa de tá dentro, tá fora, né, o teto ecológico, o piso social, não sei o quê, o alicerce social, isso a Lala não faz, né, que eu acho que mais a fluxonomia é assim, tipo, dá para falar que é igual, assim, a forma de pensar, né, assim, numa outra linguagem, né, uma outra didática, mas muito parecido. Eu acho que é bem parecido, só que daí, como a própria Kate coloca, é muito diferente porque elas usam imagens diferentes. Aí quando usa imagem diferente, ela defende muito isso, aí muda muito. Diferente, muda muito a imagem e aí traz outra... Que a imagem coloca esses limites, né, na nossa forma de pensar e na nossa forma de enxergar. E ela, do que a Nara falou, a Kate, ela falou que ela se decepcionou com a economia, parou, foi trabalhar com outras coisas, aí até que ela falou, eu vou ter que voltar lá pra, tipo, virar a mesa e, tipo, virar a economia do avesso mesmo. E ela fala, hoje, se tem um negócio que é legal você começar a estudar sem saber nada, é economia. Se você estudou alguma coisa e tá baseado naquelas coisas antigas, isso tá impregnado em você de alguma forma que tem uma dificuldade de você sair daquele gráfico da oferta e demanda, do homem racional, economicamente racional e tal, do PIB eterno lá, enfim. Ela fala, se você não sabe nada e tem interesse, é o melhor momento. Se quiser estudar economia nova, é agora. Porque tem todas essas informações, né? E é bem interessante mesmo isso, né? Quando a gente está com a mente, né, com os nossos conceitos, tá vazio, né? Para entrar o que é interessante e, vamos dizer, melhor, né, do que se tinha antes, é muito mais fácil, né? Enquanto que mudar o mindset lá que está estruturado, concretizado, já é mais difícil. Mas estamos no caminho. Depois eu queria que você pusesse de novo naquele slide do gráfico para tirar uma fotinho também. Adorei você ter tirado a foto, vou tirar foto da foto. Qual gráfico que você quer, Nara? Esse do donut com o social dentro e os para fora, os vermelhinhos. Aquele. Uma coisa legal, no site que eu mandei lá em cima, nesse Good Life, se vocês entrarem nele, nesse site eles fazem um estudo por país.
Então vocês podem clicar em cada país e ver qual que é a situação de cada país do mundo e tal. Eu não sei de qual é a data que eles usam, né? Qual foi o ano, de quando eles tiraram essa data. Isso eu não consegui achar. Mas tem lá, tem do Brasil, em que lugar do Donut cada país do mundo tá, assim. Além dessa visão global aí. Nossa, que sensacional. Tem todos os dados aqui, ó. Mas e qual é a fonte desses dados? Eu acho que deve ser da ONU e também, né? Porque ela trabalhou muitos anos na ONU. Ela deve ter muitos dados da ONU. E entre outros aí que ela buscou, né? Porque eu não sei se também... Esse site é da Universidade de Leeds, lá, uma parceria que ela fez. Tá. Então ele é um site lá, eu não sei a base deles, assim, especificamente. Precisava dar uma olhada, não cheguei a olhar a fundo. Obrigada, Tiane, já tirei. Bom, acho que é isso, né? Tudo isso. Gente, obrigado aí. Foi uma boa esse primeiro aí. Inventando economia ali no grupo do WhatsApp. Tem que continuar tendo. Pois é. Vamos fazer mais coisas. Vamos pensar no grupo. Muito legal, muito obrigado. Eu fico assim super feliz quando acontecem esse tipo de vontades de colaboração espontânea, né? Poxa, aprendi um negócio legal, quero compartilhar com vocês. Acho que essa é a economia, né? Que nós estamos tentando descrever aqui, vem de dentro, né? Você falou, Tiane, aí então é a mudança de modelo, né? Mental, né? Não é muito fórmula, né? Eu me lembrei, você estava falando, talvez algum de vocês leram o Homem que Calculava, do Malvatahan, né? Numa das primeiras histórias dele, do livro, no cálculo, ele tem estão em 3 pessoas, eu acho, eles têm que dividir a comida, os pães que cada um tinha dado, e aí o cara que deu mais acha que tem que comer mais, aí ele mostra que não, né? Pelos cálculos, ele faz correspondente a cada um, quanto que cada um tinha que comer. Na realidade, não era tudo isso para o cara, né? Mas ele fala, mas o cálculo correto não é esse, não. O cálculo correto, de acordo com o amor, com a compaixão, com outras medidas que não estão em fórmulas, é a gente dividir para todo mundo o que é justo e o que é igual. Então, é só um modelo mental que vai nos salvar, eu acho, se a gente conseguir transpassar essas fórmulas todas, essas coisas, e pensar um pouco mais com o que a gente chama de coração, né? Então, talvez a gente melhore mesmo. Mas obrigado, porque vocês já fizeram sua parte hoje, então vão dormir tranquilos, porque vocês colaboraram com essa economia bastante hoje. A gente quer criar uma economia com cuidar. Obrigado. Estamos nesse caminho. Boa noite, pessoal. Obrigada, Luiz, pela parceria. Valeu, Ti. Obrigada. Tá com eco, né? Valeu, gente. Muito obrigada. Beijo. Tchau. Beijos. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau.